Como e por que a criança vem para o consultório de psicologia? Muitas vezes os médicos orientam os pais para que a criança possa passar por uma avaliação também de cunho emocional e psicológico, porque a criança não está apresentando características apenas de ordem física. Também na escola observamos que os professores têm algumas dificuldades com as crianças, ou dentro da sala ou fora da sala de aula. E ainda os pais, quando comparam, por exemplo, os irmãos, ficam em dúvida se a criança está apresentando um comportamento correto, ideal para a idade, ou ainda compara seus filhos com os filhos de outras pessoas. Então, todas essas três circunstâncias e outras circunstâncias ainda trazem as crianças para o nosso consultório. Essencialmente, então, a psicologia se preocupa com a questão do comportamento infantil. Não podemos dizer que tudo é normal ou anormal. Cada criança é, dentro da sua estrutura, especial em si mesma, mas precisamos ter alguns comportamentos analisados para que a criança possa ter um bom relacionamento com as demais crianças que estão ao seu redor, com a família a qual ela pertence, e dessa forma podemos estar junto e orientando de que maneira melhor ela pode viver a sua saúde emocional. Então, assim, na criança podemos observar dificuldades de aprendizagem na escola, também questões de socialização. Podemos observar crianças que têm diagnóstico de ansiedade, diagnóstico de depressão, e as crianças especiais precisam, cada uma delas, ter as suas condições avaliadas para que possam ter um bom desenvolvimento dentro das suas características. E ainda temos crianças que têm habilidades bem específicas, para que elas não possam ficar apenas dentro da sala de aula, aproveitando o mínimo, quando na verdade elas têm uma disposição para aproveitar melhor o seu dom, os seus talentos que podem ser melhor explorados. Dentro do consultório de psicologia, atendemos crianças de 3 aos 12 anos. É necessário que a criança já possa ficar em pé, correr, brincar e ser independente e ter esse momento exclusivamente direcionado para ela. Dentro do consultório de psicologia, então, ela vai ter um espaço que ela vai explorar e ela pode, então, ter acesso aos pais que vão ficar na sala de espera e pode também ter acesso ao banheiro e voltar entendendo que aquele espaço e aquele momento é exclusivamente para ela. Temos observado, então, que as crianças não estão mais tendo uma infância tão sadia e tão estendida até os 12 anos. Essa duração está sendo cada vez menor. Essencialmente, nos preocupávamos sempre com as questões emocionais da criança e como que ela estava se desenvolvendo dentro das situações que ela estava vivendo. Atualmente temos uma exploração bastante acentuada sobre os sentimentos e as emoções e como lidar com essas situações que surgem dentro das vivências que elas têm dentro de casa, dentro da escola ou de outros ambientes sociais. Então, atualmente temos explorado bastante a forma como a criança percebe a sua alegria, o seu medo, a tristeza, a dor, a raiva, a inveja e assim por diante. Temos muitas emoções que hoje podemos codificar, dar um nome e perceber em que momento ela está sentindo e como que ela está, então, desenvolvendo cada uma dessas questões dentro do seu desenvolvimento. Quando a criança vem para o consultório, avaliamos a sua história de vida, desde a gestação até os primeiros anos de vida, com quais características ela apresentou. Também procuramos levantar a história familiar, o que aconteceu dentro da família para que a criança pudesse apresentar determinada característica. E no que diz respeito ainda às situações que ela viveu, ou na escola, ou dentro de casa, ou em outros ambientes que, por exemplo, podem ter causado determinado desconforto, determinado dor, determinado trauma. Então, nós estamos essencialmente preocupados com a saúde emocional da criança. Temos duas situações quando a criança vem para o consultório. Num primeiro momento, a tratativa quando ela já apresenta um determinado problema, uma determinada questão que causou dor, que causou desconforto, que causou
uma infiabilidade dentro da escola, que ela não quer mais ir, por exemplo, ou então ainda não quer mais brincar com os amigos. Então já está instalado um problema e nós precisamos descobrir como foi que ele se instalou e o que pode ser feito para que ela possa sair dessa situação. E a outra questão é a preventiva, não tão comum, mas aqui estamos começando a explorar mais esse ambiente, que é o de prevenir as crianças para determinadas situações difíceis pelas quais elas podem passar e como reagir de uma maneira que possa ser saudável para ela e para as pessoas que estão ao seu redor e em seu convívio. A criança ela não vem sozinha para dentro do consultório e fica só com o psicólogo. Nós temos então que sempre trabalhar junto com os pais, os professores, os médicos, aqueles que encaminharam a criança para o consultório, até o conselho tutelar, por exemplo, e temos que dar um retorno para essas pessoas, para que elas possam perceber que existe dentro do consultório uma evolução ou não do tratamento com a criança, para que a gente possa também estar fazendo um trabalho fora do ambiente do consultório e ter as noções do que acontece com a criança lá fora e o que ela traz aqui para o momento de terapia. Fazemos uso então de jogos, de brinquedos, de vídeos e de muita brincadeira solta que a criança tem a liberdade de escolher através do que tem disposto dentro do consultório. O brincar dentro do consultório não é uma questão dirigida, é a criança que vai explorar em qual momento e quais são os instrumentos que ela quer trazer para decodificar o problema que ela está vivendo. Então, o brincar é, na verdade, um espaço que ela descobre por si só, que ela está ali livre para falar do problema dela, porque ela é tão inteligente que ela percebe que é para isso que ela está vindo. Então, a interação que ela vai ter com o terapeuta, que ela vai estar com o terapeuta, é muito importante. Fazer esse vínculo e ela percebe então aos poucos que ela pode vir tranquila, ela sabe que esse espaço é dela, que esse momento e esse tempo é dela e só para ela. Ela sabe que outras pessoas naquele momento vão interferir na liberdade que ela tem para falar do problema dela. Em princípio, orientamos que a criança venha uma vez por semana, para que entre um encontro e outro ela tenha tempo para elaborar o que aconteceu aqui dentro do consultório. Chamamos que ela tem as percepções, as sinapses, onde ela então percebe que ela tem um espaço terapêutico de evasão do problema dela e de resolução de como que ela vai trazer essa solução para fora do ambiente e resolver as questões dela que vieram realmente lá do ambiente externo. Com o tempo, podemos então orientar que a criança venha quinzenalmente, à medida que ela vai percebendo melhor e administrando melhor esse problema. Depois ela pode vir mensalmente até que ela ganhe alta e ela pode então passar a explorar todos os ambientes de uma maneira saudável e de uma maneira em que ela se encontre equilibrada e dona de seus próprios pensamentos e de suas próprias atitudes. Toda consulta, então, ela traz um contrato de compromisso com os pais, essencialmente as pessoas responsáveis por ela. A consulta exige que a gente marque um horário específico, normalmente o mesmo, para que a criança encontre então uma disciplina, uma forma de ela entender dentro do tempo de entendimento dela, que ela vai ter aquele espaço, naquele dia, naquele momento só para ela. Então marcamos a consulta com antecedência e, se for o caso, é necessário desmarcar a consulta com antecedência, porque existe um tempo que o terapeuta precisa se organizar também para receber essa criança dentro do consultório. Então, valorizamos muito os pacientes que respeitam a nossa profissão e entendem que há necessidade, sim, de marcar e desmarcar com antecedência para que a gente possa atender melhor essa criança e ter com ela um tempo bem vivido. Depois apresentamos um relatório que fazemos fora do horário de terapia da criança e arquivamos e damos essas respostas então para aqueles que nos encaminharam a criança, que são os médicos, os professores ou então os pais. Sempre vamos dar um retorno, nós não encerramos
o nosso atendimento só com a criança, porque ela ainda não é independente, ela é dependente de pessoas adultas, então precisamos dar esse retorno a todos esses adultos que cuidam dela. Então é primordial que a criança venha com pontualidade para o horário dela e também frequente, de forma que seja contínuo o atendimento que ela vai receber, e não apenas vir quando dá, quando não dá. É necessário que ela tenha uma frequência para que ela também tenha um crescimento emocional adequado. Para que exista uma funcionalidade da terapia, atentamos que é verdadeiramente importante a pontualidade e a frequência durante as consultas.